Pessoal, contabiliza aí. Eu quero fazer uma provocação para vocês em relação à tributação entre Brasil e Estados Unidos, uma comparação. E para fazer essa brincadeira aqui, não é nem uma brincadeira, é uma brincadeira bem séria, na verdade, eu trouxe um convidado especial. Chega aí, Lucas. Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui para xingar o que ele vai falar para vocês aí. Pessoal, veja bem, eu convidei o Lucas para a gente debater esse assunto, porque eu acho que nós, principalmente contadores, a gente tem que começar a pensar e refletir sobre esse sistema tributário no Brasil. Inclusive a gente já brigou antes de começar esse vídeo. A gente já teve um fight aqui, mas a gente chegou num consenso. Vejam bem, qual que é a provocação que eu quero fazer para vocês? A gente aqui no Brasil está sempre muito acostumado a pensar como o governo. E foi isso que a gente discutiu no começo. Né? Você estava pensando como o governo também. O que eu quero dizer com isso? Veja, nós temos aqui 3 opções tributárias no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, que você tem 2 tipos de tributação. Okay? Na verdade, não é nem tipo de tributação aqui, é o tipo da empresa que define a tributação. Não é nem a tributação, a empresa escolhe a tributação. No momento que você define se você vai ser uma limitada ou uma corporate, você já, entre aspas, tem algumas regras, você pré-definiu a forma de tributação. Mas veja o seguinte, no Simples, o que acontece quando o governo está tributando no Simples? Ele tributa o teu faturamento, e dentro dessa tributação do faturamento, ele fica tentando adivinhar qual que é o lucro que você está tendo. Porque conforme você vai escalando o teu faturamento, ele vai aumentando a tua alíquota no faturamento, não no resultado. Por quê? Porque ele tenta adivinhar qual que é o lucro dentro daquele faturamento e penaliza quem cresce. O Simples é um fator de penalização. Se você vai crescendo e você chega perto do limite do teto, você é penalizado a ponto de pagar mais imposto do que você pagaria no presumido, sem contar a folha de pagamento. Ele acaba beneficiando simples as menores empresas que não têm um crescimento tão elevado, entendeu? Porque daí se mantém numa alíquota menor e tá tudo certo. Aí realmente tem um benefício. O cara pagar 6% na faixa inicial ali, ok, se manter. Mas as empresas estão crescendo, são penalizadas. Sensacional. Então, é nesse ponto, Lucas, que eu acho que a gente tem que fazer um debate. Por quê? Você não pode penalizar as empresas de crescerem no Brasil porque você impede a economia de crescer, você impede a geração de emprego. E o dinheiro, ele vai fluir onde é mais fácil. Onde é mais fácil. E o que acontece? Começa a ter vou criar mais uma empresa do Simples para segurar o faturamento, ou não sei o que, faz todas as gambiarras em cima da tributação. É isso aí. Enquanto que você tem um modelo nos Estados Unidos, não faz o menor sentido você criar gambiarra. Porque o modelo funciona, é simples. Eu vou explicar o modelo para vocês aqui. No presumido, o que acontece? Você tributa o faturamento e você presume o lucro. E aí você penaliza mais uma vez. Quem é serviço tem uma base de cálculo mais alta do que quem é comércio, do que quem é indústria. E eu estava discutindo com o Lucas isso. Por que quem escolhe serviço tem que pagar uma base de cálculo maior do que quem é comércio? Aí a gente estava discutindo, né, Lucas? Até dentro do comércio, né, nós temos transportador, aqui foi definido uma tributação presumida para algumas atividades. Aí pode ser lobby, pode ser porque a margem da... Foi uma definição do governo em relação a isso, né? Mas serviço nós sempre temos 32%, acabou. E aí vocês percebem o governo, de novo, se metendo numa questão que é corporativa, que é do negócio. Se você escolheu prestar serviço, você vai pagar mais imposto. Gente, por que o governo tem que definir isso? Veja, nos Estados Unidos, quando você escolhe ser uma LLC, o governo não pergunta se você vai montar uma indústria, um serviço, um comércio, um e-commerce, não importa. Se você tem mais lucro ou menos lucro, você vai ser jogado na tabela e vai pagar mais imposto pelo nível de lucratividade que você teve. No Brasil, o governo sempre quer interferir nos negócios. É o tempo todo tentando interferir. Ele quer decidir, conforme a atividade que você escolheu, qual é a base de cálculo que você vai pagar. Qual o sentido disso? Por que a gente precisa do governo? Cada um de nós escolhe o que quer fazer da vida. Se eu quero montar uma empresa de serviço, eu quero montar um e-commerce, cada um escolhe. Se uma atividade dá mais lucro que a outra, parabéns para quem exerce a atividade que dá mais lucro. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Douglas. Por que se aqui está tributando por lucro e nós também temos uma opção para tributação em cima do lucro, essa opção não é vantajosa como essa? Porque aqui também tributa faturamento e aqui não. Aqui você tem tributação de PIS e COFINS sobre o faturamento. Depois você tributa o lucro. Não pode ser... Aqui é apenas o lucro. Aqui é lucro. O que acontece nos Estados Unidos? Só para vocês entenderem. E por que a gente tem que comparar? Eu estava falando para o Lucas. Nos Estados Unidos, a atividade econômica ela é desenvolvida com muito mais facilidade. Você tem as maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Tem empresa que vale mais do que o PIB brasileiro nos Estados Unidos. Vale $1 trilhão. É a DGA, né?
A gente chega lá, quem sabe? Depois dos vídeos que você fez, quem sabe eu chego lá. Então, assim, aqui você tem liberdade econômica para trabalhar, desenvolver e crescer. E isso cresce a economia, isso fortalece a economia, isso gera emprego. Em contrapartida, no Brasil, o que acontece? Se você cresce, você é sempre penalizado. Aqui o governo penaliza as empresas que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem se unificar, por exemplo. Você perde o simples. Puxa, mas a gente não poderia criar um híbrido? E a gente precisa perder, no meu ponto de vista, essa discussão que eu estava tendo com o Lucas, de a gente perder essa mania de querer tributar faturamento e lucro. Ou a gente tributa só o faturamento ou só o lucro. No meu ponto de vista, teria que ser o lucro. Nem o faturamento deveria ser tributado. Como é que funciona nos Estados Unidos? Por que tributa lucro? Você apura no final do ano e paga imposto de renda. Mas você tem os impostos estaduais aqui. O que são impostos estaduais aqui, Lucas? Se você vende para o consumidor final, e essa é uma discussão que eu tenho com vários clientes aqui, né? Que chegam lá e falam assim, como é que eu faço composição de preço? Cara, você não tem que fazer composição de preço. Porque a hora que eu vendo essa caneta para o Lucas, eu sou empresa, vendi para o Lucas, eu digo, Lucas, o preço da caneta é 10. Mas eu vou pôr um adicional aqui de 7%, porque eu tenho que pagar o imposto do Estado. É você que paga o imposto do Estado, não sou eu, empresário. Então, na cadeia, eu não tenho essa bitributação de cadeia. Porque eu não estou tributando faturamento. E basta tu entrar aqui nos impostos estaduais do Brasil e tá tudo louco, né? Com ST, com diferença de alíquota, não sei o que. Infernal. Esquece. Infernal. E aí, por que aqui... Pra mim, inclusive, eu ia te dizer, antes dessa reforma nacional, essa reforma dos estadual, de tributação estadual, pra mim era mais urgente de todas. Porque isso gera uma dor de cabeça, é legislação de tudo que é lado, é análise por produto. Cara, é loucura. É uma coisa que a gente criou que não existe em lugar nenhum. E você não acha que se a gente fosse para um modelo melhor tributário, a contabilidade não seria mais valorizada? Ah, tá louco, com certeza. Porque aqui o que o cara fez? Ele tem que melhorar a contabilidade, porque é o lucro, é a contabilidade que vai demonstrar o lucro aqui. Percebe? Então assim, por que eu quis fazer essa comparação e pedir? Tem uma questão de maturidade que eu acho que tem que ser colocada em pauta, que é a questão... será que a empresa tem maturidade para ser tributada pelo lucro no Brasil? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque assim, ó, a gente já sabe que é difícil demais ter clientes do lucro real que tenham nota fiscal registrada, que tenham uma movimentação. Aí o cara quer vir, fizemos uma análise tributária e vimos que vai ser melhor para o lucro real. Mas a tua contabilidade é totalmente inadequada. Eu vou te responder fazendo outra pergunta. A gente tinha maturidade para usar cinto de segurança no Brasil? Não tínhamos. As coisas só mudam quando mudam. Não, com certeza, acho que na prática acontece, mas eu estou falando o seguinte, hoje, uma empresa para entrar para o lucro real, ela tem que mudar completamente, tá? Tem que virar empresa. Tem que virar empresa, de verdade. Então isso aqui, exatamente, tem que vir para cá. É isso. E aí eu estava discutindo, acho que é um ponto para trazer aqui é legal, que a gente sempre fica analisando o que é mais justo de tributação. O serviço tem que ser penalizado, que tipo de serviço? E o produto? Será que aquela empresa que vende roupa, que tem uma margem menor, ela vai ter que pagar menos imposto? Por quê? Tem ou não tem? Então acho que entra, e o Douglas Batman disse, não, acho que independente do tipo de negócio, vai tributar pelo lucro. Claro, pode ser alíquotas menores pelo volume do lucro que tu teve. O mercado se regula. Se você tem mais lucro numa atividade, vai ter mais gente querendo ir para aquela atividade. Exato. E naturalmente o preço cai. Exato. E a lucratividade também. Então o mercado se regula. Aqui no Brasil, o governo tem mania de querer regular os mercados. E isso é terrível para o crescimento da economia, do meu ponto de vista. E essa briga que tem tributária de recuperação de crédito, de ir atrás disso, daquilo, isso é um inferno e acaba. É uma burocracia gigantesca. E o custo de tudo isso? O custo da máquina toda, né? O custo de observância no Brasil é um dos mais altos do mundo, cara. Então, assim, a minha provocação, e eu convidei o Lucas para a gente debater isso, para saber qual era a opinião dele, que é colega, que também enfrenta esse tipo de coisa. Eu já ouvi de contador dizendo assim, mas se a gente acabar com isso, a gente vai diminuir a gente vive dessa ineficiência tributária. Eu discordo. Não, cara, não dá para ter essa visão. Eu discordo. Primeiro que eu preciso fazer o país crescer. Quanto mais o país crescer, mais a gente vai ser valorizado por aquilo que a gente realmente deve conhecer, que é a contabilidade. É que eu acho que a gente é mais penalizado do que valorizado pela tributação. Que sentido? Sentido que o cliente vai sempre procurar algo que tu... cara, tu não viu que tinha um produto meu específico, que tinha um crédito, eu não peguei, que não sei o que, penaliza o contador. A legislação é tão abrangente que tu tem que dominar tudo, tu não consegue conhecer tudo. A gente vira despachante. E outra coisa, o cliente não enxerga esse lado. Ele não sabe a merda que é fazer uma empresa de lucro real, os SPEDs que tem que validar, como é que tem que lançar nos blocos diferentes, não gera valor nenhum. Não gera valor nenhum da nossa profissão. Então, mudando isso aqui, simplificando, pode ser que tenha uma visão
menor, de dizer assim, agora o contador não faz mais nada, tá muito mais fácil. Só que pelo contrário, agora a gente vai conseguir fazer o que de fato a gente deveria estar fazendo. Exatamente. Né? Você não acha que a gente devia ir lá e conversar com o Bolsonaro, com os ministros, a gente devia... Vamos chamar ele. A gente devia estar sentado na mesa não, isso para fazer a mudança eu acho tributária. verdadeiro. Eu também não sei quem está envolvido nesse projeto de reforma tributária, Eu se tem contadores lá, prática, de cara que está lá no dia a dia. É. Mas que seria importante passar essa visão de que, cara, porque isso que acontece também, né? O governo hoje ele pensa assim, eu tenho que fazer uma reforma tributária que arrecade mais, ou que no mínimo arrecade o que eu estou arrecadando, né? Mas mais, porque eu estou precisando de mais. Então não adianta também fazer o mundo ideal e eu arrecadar menos. Eu tenho que pensar e ainda pensar na complexidade que é arrecadar mais. Mas eu acho que vale a pena pensar num mundo E por que isso? mais fácil, mais prático, e aí, em cima disso, tá, como é que a gente faz para manter a arrecadação? Acho que dá para E por que isso? Só para esclarecer para a galera. Por que o governo precisa sempre arrecadar mais? Um problema muito simples. O orçamento está limitado. Se não fizer a reforma administrativa, o governo não tem como gastar menos em despesas discricionárias. Ou seja, hoje sobra do governo, se eu não me engano, é coisa de 2 ou 3% do orçamento para ele poder investir. Porque o resto é despesa discricionária. Então ele tem que fazer a reforma administrativa para poder enxugar a máquina, para poder sobrar dinheiro. Então toda vez que vocês ouvirem falar em reforma tributária, eu estou... Quantos anos você tem? Tem que falar mesmo, 30, cara. 30. Eu estou há 33 anos nesse mercado. Eu tenho mais tempo nesse mercado que ele tem de vida. E todas as vezes que eu ouvi falar reforma tributária, a única coisa que aconteceu foi ampliar a base de cálculo de alguma coisa, ampliar a arrecadação, porque todo ano que passa é o mesmo problema. O governo não tem dinheiro para gastar, o dinheiro está todo amarrado em despesas discricionárias. E tu acha que a prioridade seria a reforma então, administrativa antes da tributária? Não tenho a mínima dúvida. Se não sair a reforma administrativa, não sai reforma tributária. O que sai mas não é essa a pauta, né? A pauta está invertida. Né? Mas o que acontece é assim, eu vou lá, vou fazer uma reforma tributária, eu boto o bode na sala, esse ano aqui a reforma tributária era vou tributar dividendos, ficou um burburinho. E aí todo governo, não é de partido isso, todos os governos que eu ouvi até hoje, sempre botavam um bode na sala para fazer coisas infraconstitucionais e começar a arrecadar, aumentar a alíquota daqui, mexe numa regra ali, para aumentar a arrecadação. Esse é um problema crônico que o Brasil tem. Se não sair a reforma tributária, aliás, a reforma administrativa, não sai reforma tributária, gente. Então, para que a gente consiga mudar esse sistema, obviamente que precisa de força política, né? Então a gente, de alguma maneira, precisa participar dessa questão política, não ser político, porque eu odeio, eu acho que é um mundo que eu não teria estômago para estar inserido, mas de alguma maneira a gente, influenciadores, com os conselhos, com o CFC, a gente deveria começar a fazer um movimento e começar a chamar a atenção disso aqui. Isso aqui impede o Brasil de crescer, impede o Brasil de gerar. Ótima visão. Parabéns. Contabilizou? Você, contabilizou vocês? Valeu. Tamo junto. Contabilizou?